A gente vai começar neste Acontece, a volta do nosso Acontece, a falar sobre Brasília. Segue para o Senado projeto que acabou lá com a isenção para compras internacionais, tem outros temas políticos importantes. Foi uma terça-feira para o governo esquecer em alguns aspectos. Fala, Rafael Procópio, boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a vocês, a todos que estão nos acompanhando. Bom, ontem ficamos de olho na Câmara dos Deputados porque foi aprovado, inclusive de maneira simbólica, sem aquela contagem de votos, o texto que trata sobre o projeto Mover, uma pauta de bastante interesse do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que em linhas gerais trata aí sobre os critérios para a descarbonização da indústria automotiva brasileira e também outros critérios para importação de veículos para o nosso país. Mas boa parte da imprensa e também a sociedade acompanhou, não por conta desse tema, que é de fato muito importante, mas sim por conta da primeira emenda que foi apresentada nesse texto, que era justamente a chamada taxa das blusinhas, que todo mundo vem falando aí nas últimas horas. Essa emenda tratava justamente sobre a taxação dos produtos das compras internacionais de até $50 no nosso país. Lembrando que atualmente não existe taxação para esse tipo de importação, para esse tipo de compra. O que temos é a incisão aí dos impostos estaduais, do ICMS, dentro dessas compras, que é 17%. Mas foi aprovada ontem, lá dentro desse texto, uma alíquota de taxação de 20% em cima desse total aí, de até $50 aí para quem for comprar. A gente lembra que essa questão está ainda necessitando da avaliação do Senado Federal e existiu uma possibilidade muito forte disso já ser votado hoje pelo Senado. Lembrando que antes dessa aprovação na Câmara dos Deputados, tivemos uma grande articulação entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Era uma pauta de muito interesse de vários setores da economia e também de vários congressistas. E o governo acabou entrando aí para saber exatamente como poderia se portar perante essa, que é uma medida de certa forma impopular, e os acordos acabaram fechando em 20% dessa alíquota sobre taxação. No entanto, existem alguns problemas neste momento. Como eu disse, estava prevista que essa medida fosse votada hoje no Senado Federal, mas a situação não será muito mais dessa forma. Isso porque essa questão da alíquota não está muito bem definida entre os senadores da República. Inclusive, essa emenda é considerada um jabuti, um texto que não tem necessariamente a ver com o tema original. Além dessa questão, tem um outro jabuti que acabou dando um pouquinho de problema, atrasando aí essa votação no Senado. Inclusive, informações do nosso colega aí da TV Band, Túlio Amâncio. Essa outra emenda, esse outro adendo ao texto que está dando um pouquinho de dor de cabeça no Senado, exige a contratação mínima de bens e serviços produzidos no Brasil para empresas que explorarem e produzirem petróleo e gás natural nos regimes de concessão e partilha. Esse tema foi negociado por Haddad, Alckmin e a base do governo na Câmara diretamente com o presidente Arthur Lira, ou seja, é de interesse do governo federal. No entanto, o ministro de Minas e Energia já falou ontem à noite que tem procurado senadores para atender interesses de empresas do ramo petroleiro, e dizer que a medida afetará a competitividade e atrapalhará investimentos do setor no Brasil. E Pacheco, aí, o senador Rodrigo Pacheco, que tem uma proximidade com o ministro de Minas e Energia, acabou atendendo o pedido e nem, portanto, a gente não deve ver esse projeto aí do Mover e, consequentemente, o projeto das brusinhas, aí, como o pessoal tem dito, ser votado hoje no Senado Federal. O que temos até agora é que essa votação, a articulação deve continuar aí pelo feriado, pelo final de semana, e há uma previsão de votação somente lá para terça-feira. A gente vai acompanhar daqui de Brasília, mas o que temos agora é que a votação que estava prevista para hoje desse projeto não vai mais acontecer. Valeu, obrigado, Procópio, pelas informações. Foi tanta coisa acontecendo ontem, viu, Zaidan? E com aliados, entre aspas, aliados do governo, votando diferente do que o governo imaginava. Aí tem que incluir aquele veto do ex-presidente Jair Bolsonaro no que se refere à criminalização de fake news, e também a questão da saidinha, que foi adiante, atendendo também o anseio de uma parcela da sociedade. Exato. Esse Mover, onde colocaram o tal Jabuti, é um programa do time do Alckmin. É bom ressaltar que o Brasil ele tem algumas condições muito especiais e algumas que são únicas. Inclusive a capacidade de produzir biodiesel da mais avançada geração
com altíssima tecnologia e com veículos muito, muito vantajosos em relação aos veículos chamados elétricos, né? E o Brasil não pode simplesmente entrar na onda de que o mundo vai usar veículos elétricos e embarcar nessa, jogando para escanteio uma alternativa formidável que ele tem, que ele pode fornecer para o mundo, que é o biocombustível. E aí colocaram essa história que, na verdade, divide o governo, sempre dividiu. O Haddad, por exemplo, aliás, assim como aconteceu no caso dos dividendos na Petrobras, o Haddad é favorável à taxação. E fica aberta, inclusive, Ronald, a possibilidade de ser enviado um projeto de lei estabelecendo isenções. Aí partiria do Executivo estabelecer níveis de isenção para importação, depende da relação, se é pessoa jurídica com pessoa física, se é pessoa física com pessoa física, quem está enviando a mercadoria, quem está recebendo a mercadoria, se é pessoa física é uma coisa, se é pessoa jurídica, ou seja, se é uma empresa comercial que vai revender esse material, digamos blusas, né? Que é uma espécie de símbolo dessa lei aí, então a legislação seria diferente para cada caso. Isso deve, de acordo com aquilo que foi combinado entre o governo, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, isso deve ser enviado em forma de projeto de lei. A saidinha, aí é que está, o governo sabia que perderia. Né? Para você ter uma ideia, não foi só a oposição, é claro que não. Você pega os números e você vai ver que não apenas aqueles partidos que fazem parte do governo, mas que não são governo, agem muitas vezes como oposição. Caso de PP, de União Brasil, não é? E o Lula fica ali aguentando calado, colocou gente desses partidos nos ministérios e vive tomando pancada desses partidos no Congresso. Mas, por exemplo, o Fabiano Contarato, não é só que ele é do PT. O Fabiano Contarato, ele tem posições políticas que claramente o identificam com ideários históricos ali do PT. E não é um petista recém-convertido, né? É um petista de primeira hora, com posições muito coerentes com aquilo que o partido defende historicamente. Ele votou contra o veto do Lula, ele votou pela derrubada do veto do Lula. E ele sempre deu entrevistas dizendo que foi delegado de polícia, né? E dizendo que conhece o assunto e que sabe que essa posição do governo está errada, etc., que é injusta, que a sociedade não admite isso. E é um tema que, se você colocar na rua, fizer um referendo, a posição que saiu vitoriosa ontem ganhará no referendo. Então o Lula sabia que perderia. Por que então ele vetou? E por que insistiu na defesa do veto? Obviamente é para agradar a alguns setores que pressionaram muito para que ele vetasse. Mas ele sabia que ia perder. O caso